Boa tarde, pessoal. Esse vídeo é para a gente fazer tipo uma revisãozinha do que vocês estudaram até agora, né? Nós estudamos sobre a questão da vida no planeta Terra. Vocês viram que o planeta Terra nem sempre foi como está hoje. Ele teve que passar por uma série de alterações ao longo de bilhares de anos para se chegar a ter condições de ter vida no nosso planeta. Dando continuidade aos nossos estudos, a gente também analisou sobre a questão dos seres vivos e vocês viram, né, as características que devem ter, né, os seres vivos. E aqui a gente pode estar mostrando algumas, como todo ser vivo ele tem um ciclo de vida, ele tem o seu metabolismo próprio, ele faz reprodução, tem interação com o ambiente e ele é formado por células. A composição dos seres vivos, vocês viram que é basicamente água, açúcares, proteínas e ácidos nucleicos. E o que é o metabolismo? O metabolismo são as ações químicas que existem no corpo do ser vivo que o ajuda a sobreviver. Uma outra parte importante também que a gente tem que falar sobre a questão do ser vivo é o seu ciclo de vida. Ele nasce, cresce, reproduz e morre. Sobre a reprodução, vocês estudaram que existem dois tipos básicos de reprodução: a reprodução sexuada e a reprodução assexuada. A reprodução assexuada é aquela que não há sexo, então não há necessidade dos dois exemplares, do macho e da fêmea. Já a reprodução sexuada é aquela que tem que ter o macho e a fêmea, certo? Os indivíduos que vêm a nascer desse método de reprodução não são idênticos a seus pais, ao contrário da reprodução assexuada. Olha aquele azinho de não. A reprodução assexuada vai gerar clones idênticos aos seus genitores. A percepção do ambiente é aquela que a gente já falou com vocês sobre determinadas plantas. Uma outra questão, né, já que todo ser vivo, obrigatoriamente, ele é formado de célula, certo? A gente vem falando aqui sobre a célula, que é a unidade de vida, né? A Terra é formada por uma grande variedade de seres vivos. E esses seres vivos se originaram há tempos muito remotos por seres bem simples, certo? Que surgiram provavelmente nos oceanos primitivos. Esses seres vivos, eles se organizaram em células. E aí todo ser vivo ele é composto por célula. Ele pode ser pluricelular ou unicelular. Unicelular são formados de apenas uma única célula e pluricelular formados de mais de uma célula. Então, devido a todo ser vivo ser formado por célula e a própria célula em si ela ter o que nós chamamos de metabolismo, nós dizemos que a célula é também uma unidade funcional ser vivo. Vocês viram também a estrutura das células. A célula é formada basicamente de membrana plasmática, que é uma membrana que circula a célula, lhe dando formato e que permite a entrada e a saída de determinadas substâncias. O citoplasma,
que é uma substância aquosa, que já falei para vocês, semelhante, parecida com catarro, que nela está as organelas, que são os órgãos que têm funções específicas da célula. Uma organela é responsável por uma função específica e para que a célula se mantenha viva, todas elas têm que fazer as suas funções. Certo? Além do citoplasma, nós temos essas organelas que são extremamente importantes. O material genético, que é o que identifica a célula, é o que identifica o ser vivo que vai vir a ser. Esse material genético ele pode estar envolvido ou não em uma membrana nuclear, em um núcleo, que é o que diferencia os tipos de célula. Temos as células procariontes e as células eucariontes. As células procariontes ela não tem um núcleo celular. Esse material genético é solto no citoplasma. Já as células eucariontes, ela está no envelope nuclear, no núcleo, certo? Onde está armazenado o material genético. Uma outra questão sobre a célula importante, já que cada organela, certo, de uma célula tem uma função específica. Através das organelas também a gente pode identificar quando uma célula ela é animal ou vegetal. Características de células vegetais que têm organelas como o cloroplasto e a parede celular. Então, se vocês encontrarem um esquema de uma célula onde tenha cloroplastos e parede celular, é uma célula vegetal. Na próxima aula nós daremos continuidade falando sobre o surgimento dos primeiros seres vivos.